Gente, muito obrigado você, telespectador, que acompanhou a estreia, expectativa aquela grande, né? Eu tenho um prazer de receber aqui nos nossos estúdios, a nosso convite aqui do nosso programa Cidade Viva, a doutora Thalita Alves, ela que é advogada, especialista em direito empresarial e imobiliário, tá? Tem vasta experiência em direito previdenciário. Eu cumprimento a doutora Thalita Alves, advogada. Boa tarde, seja bem-vinda, é um prazer e muito obrigado por aceitar o nosso convite de vir aqui nessa estreia desse quadro tão importante para a comunidade que nos assiste. Boa tarde. Boa tarde, Raíssa. Obrigada pelo convite e agradeço o espaço por estar nos recebendo. E gostaria de colaborar com a comunidade, com a sociedade, os direitos que eles têm e desconhecem. A gente sabe que hoje todo cidadão, todos nós temos nossos direitos, temos nossos deveres, temos nossas obrigações, né? Hoje a gente vive num momento tão importante, né? Por mais que a nova Constituição de 1988, tem muita coisa ainda a ser explorada, tem muita coisa a ser colocada para as pessoas, tem pessoas que não sabem dos seus direitos, não têm conhecimento, né, suficiente para os direitos. Então, a gente inicia a nossa entrevista, porque nós recebemos ao longo dessa semana, desde quando anunciamos o quadro O Seu Direito em Foco, pessoas perguntando, Anderson, no primeiro programa fala sobre o seguro-defeso, fala sobre o BPC, que é a onda, a onda do momento, o BPC, e você vai ficar sabendo o que significa isso. Doutora, em relação ao seguro-defeso, o que é realmente o seguro-defeso? Seguro-defeso é um direito do pescador artesanal que ele recebe anualmente após ter pago 12 contribuições durante o ano, e após um ano registrado no regime geral da pesca, ele tem direito a receber no próximo ano o salário-defeso, o seguro-defeso. O seguro-defeso. O pescador, né, é a pessoa ideal que vai receber. Agora, o pescador, ele tem que ter o registro profissional para receber esse benefício com o seguro-defeso? Ele tem que estar registrado no regime geral de pesca, com contribuições durante 12 meses. 12 meses. Aqui na nossa cidade, aqui na nossa região, nós que temos aqui um rio fantástico, que é o Rio Mearim, nós inclusive estamos mostrando aí nas imagens, temos muitos pescadores, não só aqui da zona urbana, como também da zona rural, porque o Rio Mearim, ele corta vários povoados, né? E a gente sabe que tem pessoas que não têm esclarecimento, tem pessoas que deixam de receber por falta de alguma orientação, por falta de não saber o seu direito. Então, diante de todos os pescadores, quem é que tem direito ao seguro-defeso? Seguro-defeso é o pescador individual e que exerce sobre regime de economia familiar. Durante a piracema ele não pode trabalhar e o governo dá esse seguro-defeso exatamente nesse período que ele é afastado. Esse período que gira em torno de 3 a 4 meses, né? O valor que cada um recebe é de um salário mínimo, né? Ele não pode ter outras contribuições, outro benefício do governo. Por exemplo, se ele recebe ali um Auxílio Brasil, né? Isso, ele não pode, ele não cumula. Ele tem que ser só pescador, receber só aquele lá. Só o seguro-defesa, ele não cumula com nenhum outro, exceto auxílio acidente e pensão por morte de até um salário mínimo. Uma pessoa que sofreu um acidente, né, ele tem direito a receber o seguro-defeso. O seguro-defeso. A gente sabe que tem pessoas que pagam um preço alto porque ele recebe o seguro-defeso, mas às vezes recebe outro benefício, aí de repente corta o defeso, aí ele vai reclamar, o que eu vou fazer? Isso não é legal, né? Não, isso acontece muito da pessoa receber salário maternidade e solicitar o seguro-defeso no mesmo ano. Isso não pode. Por exemplo, uma mulher que é pescadora, que de repente ela ganhou neném, né, recebe ali maternidade, né, o salário de maternidade, ela não tem direito. Nesse mesmo ano, não. Ou recebe o salário-defeso ou um ou outro. Aí só só acumula com o auxílio acidente e a pensão por morte de até um salário mínimo. Então tá aí, olha, as dúvidas que as pessoas, nossos amigos pescadores que nos enviaram,
mensais ao longo da semana. Ô, Anderson, é um tema importante, o seguro-defeso, porque a gente está nesse período, que é o período Piracema, me parece que acaba agora no mês de abril, final de abril, então várias pessoas já receberam, tem pessoas que têm dificuldade de burocracia e tal, questão de documentação, em relação à documentação, que é necessário tanto para o pescador receber. O seguro-defesa ele não é solicitado diretamente no INSS, é pela internet. Muitas das pessoas eles solicitam na colônia ou então no sindicato. Certo. Que são órgãos reguladores deles mesmos. Entendi. Doutora, outro ponto importante também, que as pessoas perguntaram antes, eu queria que falasse do BPC, o benefício de prestação continuada. As pessoas têm aquela dúvida. O que é o BPC? O BPC é o benefício de prestação continuada, que ele é para pessoas idosas acima de 65 anos, que tenha deficiência, ou o deficiente físico, mental, setorial, ou então que tenha doenças estigmatizantes, que é hanseníase, HIV, e não pode receber também nenhum outro benefício. Ele é até 2 pessoas por casa, que tenha CAD único, receba a Bolsa Família, e não acumula também. Não é todo mundo. Por exemplo, se o sujeito, o indivíduo, ele tem, um exemplo, uma hanseníase, ele sofre com hanseníase, mas de repente ele é funcionário do município, ele tem um trabalho privado. Não tem direito ao BPC. Não tem direito. Né? Hoje tem o auxílio inclusão, que é para pessoas que têm deficiência e o governo paga meio salário para a pessoa se incluir no mercado de trabalho. É um incentivo, né, para a pessoa se incluir no mercado. Doutora, agora, em relação ao benefício de prestação continuada, precisa contribuir com a Previdência? Não, ele não precisa ser segurado da Previdência Social, ele não tem carência. Você solicita diretamente ou com o advogado ou na agência do INSS e faz a avaliação médica, a perícia médica, e a social. A social é confirmada pela assistência social do município, onde a pessoa é inserida no CAD único. E aí o governo faz a vistoria pelo sistema. Agora, você falou ainda há pouco das pessoas que elas têm a possibilidade de fazer esse pedido. O público-alvo do BPC são pessoas idosas, mais de 65 anos. Que tenha condições de miserabilidade, que seja... tem afastado da sociedade, que não tem nenhuma renda, doente. Não tem um vínculo empregatício, exatamente, né? E tem a deficiência de física, mental, acontece muito psicológica também quando a pessoa trabalha. Esse já é auxílio-doença, quando a pessoa trabalha e se afasta por conta da doença psicológica. Certo. Esse benefício, a pessoa que é beneficiária, ela chega a receber quanto? É um salário mínimo? Salário mínimo. Um salário mínimo. Mensalmente? Mensalmente. Por quanto tempo? Isso vai depender da doença. Assim, em regra, 2 anos, mas vai depender da perícia médica que fizer com ele, e aí ele vai prorrogando conforme com mais tempo. De repente é uma pessoa que tem um HIV, um exemplo. Aí é permanente. Permanente. Ele vai só renovando. Exatamente, hanseníase é a mesma coisa. Então, olha, tá aí, gente, muito bacana essa dúvida que o nosso telespectador queria saber sobre o BPC, que é o benefício de prestação continuada. Inclusive, a gente vê muito aqui a divulgação, até mesmo aqui no nosso programa, de casas de empréstimo que facilitam aí, né? Mas o nosso objetivo é deixar você informado do que você tem direito, do que você não tem direito. Doutora, quais os documentos que são necessários para a pessoa conseguir o BPC? Documentos pessoais, RG, CPF, comprovante de residência, a documentação médica, se for psicológico, tem que consultar com o psicólogo e fazer acompanhamento psicológico e psiquiátrico. Se for deficiência físico, o laudo pericial do médico, o laudo médico. E em relação à renda, questão da renda de família, tem que 2 pessoas, no máximo 2 pessoas por casa, isso que eu falo, CAD único. Você tem um CAD único e isso é detectado por lá.
porque o governo tem a ligação com os sistemas do governo municipal, estadual e federal. Então, nesse momento, alguém que esteja agora nos assistindo, que, por exemplo, tem uma deficiência ou está incluída nesses requisitos, queira ser beneficiário aí do benefício de prestação continuada, o que ele deve proceder? Qual é o primeiro passo? O primeiro passo é consultar, fazer a consulta, e se ele tiver 65 anos ou mais e não receber nenhum benefício do governo, ou receber, se for Bolsa Família, Bolsa Escola, esses auxílios, ele pode solicitar o benefício da prestação continuada. E ele não é acumulável com nenhum outro, também não tem direito a 13º, e agora o governo também inovou em março de 2021 a visão monocular, que é quando a pessoa tem igual ou menos de 20%. Da visão. É só de um olho. Essa pessoa, ela se enquadra, tem o direito. Tem direito. E também a questão agora também, esse mês, o governo também liberou para as pessoas que têm BPC fazer empréstimo, que antes não tinha. Não tinha esse direito. E é por isso que a gente vê muita gente preocupado, interessado nesse assunto, porque geralmente a pessoa que, por exemplo, adquiriu agora o BPC, aí já tem empresas que já dão essa possibilidade de fazer empréstimo. E isso acaba ajudando a pessoa beneficiária, né? Ajuda, só tem que ter um cuidado para não se comprometer a renda familiar, porque tem um limite pelo governo dele receber para poder subsistir a vida cotidiana. Porque às vezes todo empréstimo, meu irmão, é bom na hora, mas às vezes quando chega com 30 dias depois, é um problema. Doutora, eu queria aqui lhe agradecer a sua vinda aqui no nosso programa Cidade Viva. Hoje é a nossa estreia. A estreia sempre ela dá um frio na barriga. Você foi a nossa primeira convidada, doutora Thalita Alves, advogada, conforme falei, especialista em direito empresarial e imobiliário, vasta experiência no previdenciário. Eu queria poder contar não somente com a senhora, com outros colegas, né, que sempre pudesse vir, tirar dúvidas, conversar com a gente, com a nossa comunidade, que acompanha aqui a nossa programação toda quarta-feira, tá bom? Eu que agradeço o espaço, muito obrigada, e que eu pudesse ajudar a sociedade, estarei à disposição. Aí, muito obrigado a doutora Thalita Alves, advogada, tá? Na próxima quarta-feira a gente fala de outro assunto, outro especialista. Muito obrigado, a gente vai para o intervalo comercial, o primeiro intervalo do programa. Daqui a pouco a gente volta com mais notícias, com mais informações no Campeão de Audiência. Dia 29 de abril tem ele. Senhores da